Nós estamos nessa semana, ou nesse mês de setembro, um mês primaveril, e o Senhor Deus, nós falamos até o final do mês de agosto, a série Coisas Perdidas, que foram ainda bem, que foram achadas, não é? E agora esse mês eu fiquei orando e pedindo a Deus uma direção, e a gente então seguiu a rota do tema salvação. E sabe que hoje a gente precisa de dar uma atualizada, até no tema das mensagens a gente precisa dar uma atualizada. E me veio à mente o QR Code. QR Code é uma figura quadrada de preto e branco, não sei se já está aqui, está ali. E ela foi criada em 1994 por uma empresa, DensoWave, uma empresa ligada à Toyota. E essa marca, esse modelo foi criado para facilitar a catalogação dos produtos, das peças daquela empresa. E quando um smartphone, um tablet faz a leitura daquele código, ele instantaneamente nos envia, né, para um link específico, um endereço específico, uma informação específica. Quando a gente, com o nosso telefone, com o smartphone, a gente faz o escaneamento daquela marca ali, QR Code. E essa nomenclatura QR Code, que é a sigla do nome Quick Response, que é resposta rápida, né? Significa resposta rápida, código de resposta rápida. E eu fiquei imaginando o quanto que o Senhor Deus agiu rapidamente num plano bem elaborado, ainda que pareça longo, ainda que pareça muito, assim, com um distanciamento muito grande, porque é de geração em geração que esse processo se deu, mas a resposta dele foi imediata, porque quando o homem transgrediu lá no Jardim do Éden, imediatamente o Senhor providenciou esse processo. Então, assim que houve a transgressão, imediatamente ele vestiu de peles aquele casal e já fez uma declaração que da semente da mulher haveria de nascer um que pisaria a cabeça da serpente. Então, foi um QR Code de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nestes últimos tempos em benefício de vocês. Então, começamos aí com a declaração enfática do apóstolo Pedro na sua carta, dizendo claramente nesse versículo: por vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida. Eu acho interessante que ele coloque da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço que não foi um preço que pode ser o seu valor como o ouro ou a prata. Ainda em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e versículo 14, a gente vai ler muitos versículos hoje, irmãos. Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14. Não sei se o irmão da mídia está conseguindo colocar, facilita, né? Aí. E o que está escrito aí, irmãos? Podem ler? Pensou que maravilha, e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção. Diga assim: em Cristo Jesus temos a redenção, a saber,
a remissão dos pecados. Essa palavra remissão tem a ver com perdão dos pecados. Ainda em Efésios capítulo 1, versículo 7 e 8. Efésios capítulo 1, versículo 7 e 8. Está ali, ó, irmãos. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza, ou com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Diga comigo, nele temos a redenção por meio de seu sangue. Amém? A pergunta sempre será: você é salvo? Você está salvo? Você é salvo? Você será salvo? A salvação, poderíamos falar aqui, que há pelo menos 3 tempos da salvação. O Senhor Jesus, quando morre na cruz, estabelece a salvação em 3 tempos. O pecado que jazia sobre a humanidade, pecado adâmico, quando Cristo morre, todas essas transgressões foram anuladas. Quando eu reconheço em Cristo o Salvador, a ovelha que foi levada ao sacrifício, quando eu percebo essa ação poderosa, todo o pecado adâmico é retirado. Todas as transgressões que pesavam sobre a humanidade, no momento em que cada um individualmente aceita esse processo, essa transgressão que pesava, ele é retirado. E tem o tempo presente, onde cada indivíduo vai transgredindo, vai pecando, vai fazendo as besteiras e errando o alvo, errando o caminho. Esse indivíduo, no momento em que ele olha para a cruz, olha para Cristo, e ele percebe o caminho que ele está caminhando e quer olhar para a cruz, olhar para Cristo, então ele é perdoado pelas transgressões do presente momento. E em terceiro tempo, ele vai ser livre de toda a ira de Deus que virá sobre a face da terra, mediante o selo da promessa, mediante esse resgate que foi feito, ele faz parte de um grupo de pessoas que não provará da ira de Deus que se abaterá sobre a face da terra. Então, a salvação, diga comigo, a salvação é uma resposta rápida, é um QR Code dos céus em nossa direção, amém? Nós temos essa graciosa dádiva de Deus para toda a raça humana, e este QR Code da salvação, como eu disse antes, é uma leitura de 4 aspectos da salvação. E é sobre esses 4 aspectos que nós vamos falar durante esse mês de setembro, para toda a igreja, em nome do Senhor Jesus. E nós vamos, dentro deste aspecto, essa ordem da salvação, ela não é uma ordem cronológica, esse processo não é cronológico, ele é um processo lógico, onde tira o indivíduo do seu estado pecaminoso e passa ele para o estado de plena salvação. Então, o processo de salvação, ele não é cronológico, ele é lógico, ou seja, não tem a ver com um tempo, com uma ordem específica de tempo, mas com uma ordem lógica, tirando o indivíduo do seu estado pecaminoso, deteriorado, escravizado e conduzindo ele nessa jornada para o de plena salvação em Cristo Jesus. Amém? Então, é neste aspecto que nós iremos caminhar nessa série do mês de setembro, em nome do Senhor Jesus. Não é? Estes aspectos têm a ver com redenção, diga comigo, os aspectos da salvação são redenção, justificação, regeneração e santificação. Vamos repetir? Redenção, justificação, regeneração
e santificação. E nós vamos caminhar dentro desse processo no nome do Senhor Jesus. Esta obra de salvação, eu preciso ter isso em mente, eu preciso aprender isso. A obra de salvação é plenamente divina. Você pode repetir isso comigo? A obra de salvação é plenamente divina. Ou seja, a obra de salvação é uma obra de Deus para a humanidade. Amém? A obra vem dele, foi realizada por ele, planejada por ele, sacrificada por ele. A obra é dele e pertence a ele. Isso está muito claramente escrito lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10. Por favor, Efésios capítulo 2, versículo 8 ao versículo 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Vou repetir, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nela. Então, esse texto aqui, ele é categórico. O apóstolo Paulo, falando aos irmãos de Éfeso, ele é enfático, ele é decisivo, determinante nas suas palavras, ao anunciar que essa obra é plenamente de Deus. Vamos repetir, a obra da salvação é plenamente de Deus. Agora, aceitá-la é um ato humano. Isso está visto claramente em Atos capítulo 3, versículo 19. Atos capítulo 3, versículo 19. O texto afirma assim: arrependam-se. Diga comigo, arrependam-se. Esse é um ato humano. Arrependimento é um ato humano. O texto ainda diz: pois e voltem-se para Deus. Voltar para Deus é um ato humano, é uma decisão humana, para que os seus pecados sejam cancelados. Ou seja, ainda que a obra seja poderosamente de Deus, plenamente de Deus, ainda que seja como um mendigo, eu devo erguer a minha mão e aceitar essa obra. Ainda que como um andrajoso, um escravo, um transgressor pleno, alguém que está completamente dominado por coisas das trevas, quando eu ouço a respeito desta salvação, eu preciso, num gesto que é evidente, que o texto afirma, o texto bíblico afirma que o Espírito de Deus que me convence do pecado, da justiça e do juízo, esse convencimento é um convencimento que desobriga as prisões ou afolga as prisões malignas e me dá condições racionais, emocionais e espirituais de decidir o que eu quero da minha vida, ou aceitar ou rejeitar. Ainda o texto de João capítulo 3, versículo 16, a parte B do versículo, diz assim: para que todo o que nele crê, esse é um outro ato humano, não pereça. João 3, 16, a parte B do versículo, para que todo aquele que nele crê, este é um ato humano, não pereça, mas tenha a vida eterna. A discussão desse assunto, irmãos, ela é assim muito grande e, na verdade, sob a minha ótica, ela é inócua. Sob a minha ótica, ela não tem razão de existir, porque existe um segmento que prima escolhe como certo
que a salvação é de Deus e todo o esforço é dele, plenamente dele, nada do que façamos possamos ser salvos. Evidente que a obra da salvação é plenamente de Deus, mas em todo o percurso da Bíblia, ele dá, desde inclusive do céu, ele dá o direito dos seus servos aceitarem a ele ou rejeitarem ele. É o famoso livre-arbítrio. Então, essa é uma discussão que não vale a pena entrar por ela, porque sejam estes que aceitam plenamente ou não, de qualquer forma, a salvação foi preparada, foi promovida para que os humanos alcancem plenamente a salvação oferecida por Deus. Então, diante disso, nós vamos caminhar pela exposição bíblica, pelos textos bíblicos, a começar hoje pela palavra redenção. É uma palavra muito conhecida de todos nós evangélicos, de todos nós leitores da Bíblia. A palavra redenção, essa palavra oriunda do latim, redemptio, ela se divide em duas partes, que é emere, que vem de resgate, de salvação, ou de obter. E do grego é uma palavra eutron, e no mesmo grego tem uma outra palavra chamada hexágora. Todas essas palavras, tanto do latim quanto do grego, têm a ver com compra, com resgate, com reobter, com tomar posse de novo, com aquisição, com readquirir. Todas essas palavras, tanto em latim quanto em grego. E aí as palavras que significa literalmente o seu sinônimo, que é salvação. O sinônimo de redenção é salvação. E o antônimo de redenção é condenação. Então eu preciso partir dessa premissa e entender e aí eu vou buscar agora uma palavra que tem mais a ver com o conceito bíblico, ainda que os autores tenham usado essa palavra, porque dentro da cultura grega, dentro da cultura latina, havia este conhecimento de remissão, de redenção, de redentor. A palavra para redentor no texto hebraico é goel, e é uma palavra que reporta aparente redentor, aparente vingador, ao parente resgatador. E esta palavra tem muito mais força bíblica, porque tem a ver com tirar do poder alheio, do cativeiro, e livrar-se de uma situação aparentemente impossível. É uma escravidão sórdida. Quando essa palavra goel é usada, ela se refere particularmente ao texto que Deus ordenou a Moisés, que haveria de ter um parente resgatador, remidor, para resolver problemas familiares, como o indivíduo que se endivida demais, e então esse indivíduo, não tendo como pagar, ele precisava de dar todos os seus bens, e ainda assim, não podendo pagar a sua dívida, os seus filhos e até ele seriam escravizados por seu credor. Então, todos os seus pertences, todos os seus filhos, a sua família, eram agora escravos do seu credor. Perdiam todos os direitos e ficavam lá trabalhando, e este indivíduo estava chateado, esse credor estava chateado, porque ainda que ele tivesse obtido todos os recursos do seu devedor, ainda que ele tivesse obtido toda a família, não chegava perto da quantia que ele tinha negociado, da quantia que ele haveria de receber. Então ele
Pegava aquilo ali, já que eu vou ter prejuízo, que seja o menor possível. Então ele pegava os bens daquela família, pegava os filhos daquela família, pegava o casal daquela família e então tornava eles escravos. Evidentemente, neste processo, esses escravos agora não eram tratados com a dignidade devida, com a dignidade humana, com o respeito devido, na maioria das suas vezes, ainda que, por mais gentis que fosse, o indivíduo perdeu o direito de liberdade, perdeu o direito de escolha, então ele não se sentia digno. Mas ainda cerceado por todas as ordens do seu novo dono, ele estava impedido de fazer as coisas, de realizar as coisas, de tomar decisões e tudo, mas ainda que esse indivíduo fosse gentil, ele estava ali limitado, ele era escravo, ele não tinha mais domínio sobre as suas escolhas, sobre as suas decisões, sobre o que poderia ou não fazer. Então Deus, nesse processo, antevendo uma situação desgastante e de preocupação para o seu povo, Deus ordena que se erguesse o Goel, que é o parente remidor, que é o parente redentor, onde esse indivíduo ia lá e pagava a dívida do seu parente, e pegava o seu parente, os bens do seu parente, os filhos do seu parente, e trazia para cá. Não significava que aquele parente estava libertando aquele redentor, o Goel, não estava libertando, ele estava comprando o seu parente de volta. Agora, os direitos daquele que tinha sido escravizado pertencia agora ao seu parente remidor, ao seu parente redentor, ao seu Goel. O que aconteceria, qual era a diferença? Que agora o seu parente ia tratá-lo com a honradez, com a dignidade necessária, ia tratá-lo com o devido respeito que ele precisava ser tratado. Então, esse parente defendia o seu povo, defendia a sua família, defendia os bens dos seus familiares. E você pode, lendo o livro de Ruth, ali tem um exemplo entre Ruth e Boaz. Boaz é o parente remidor, o parente mais próximo abre mão disso, então Boaz entra na parada, se torna o Goel daquela família, e ele redime aquela família, e aquela família agora pertence a ele e passa por todo o processo, gerando os ancestrais até chegar no Mestre Jesus Cristo. Portanto, o livro de Ruth é um exemplo clássico deste Goel, deste Redentor, e é também o livro que aponta a Jesus como nosso Redentor, Jesus como nosso resgatador. Amém? Está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Então, os aspectos da redenção, você pode abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Ele fala sobre o resgate da humanidade. O aspecto da redenção é o resgate da humanidade por Jesus Cristo. Olha o que o texto diz. Cristo nos redimiu, nos resgatou da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, pelo sacrifício, pelo oferecimento, pela entrega, pela disposição do parente remidor, do Redentor chamado Jesus, nós agora somos resgatados. Essa humanidade é resgatada em Cristo Jesus. Se você quiser abrir também Colossenses capítulo 2, versículo 14. Colossenses 2, 14. E cancelou, pagou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Olha só que texto lindo, irmãos. E cancelou, ou seja, pagou
a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. O livro de Apocalipse, capítulo 5, Apocalipse, capítulo 5, versículos 9 ao 10. Olha o que diz aí. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituístes reinos e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Esse é um texto maravilhoso que se vê no livro de Apocalipse. Então, é o preço pago por Jesus para nos redimir de nossos pecados. Este parente redentor, este parente remidor, nos vê. E como isso foi possível? Primeiro, eu tenho que entender, e você já sabe disso perfeitamente bem, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, em santidade, em separação, para o convívio com o seu Senhor, com o seu Deus. E Deus estabeleceu leis, princípios, para que estes princípios pudessem facilitar a vida daquele casal e pudesse também oferir àquele casal o direito entre seguir, obedecer, priorizar a relação com Deus ou abdicar desta relação. Então Deus efetivamente deu ao homem a liberdade de ser amigo dele, conviver com ele ou abrir mão dessa relação. E o casal, você já sabe disso, da história, o casal se perde, transgride no seu processo e ele vai para uma vida desregrada e toma aí atitudes cada vez mais abestalhadas e se perde no processo. Quando Deus vê isso, quando Deus olha isso, ele diz, esse indivíduo, ele se perdeu, eu preciso agora pegá-lo de volta. Eu preciso cumprir um processo agora. E aí você pode abrir a sua Bíblia também, 1 Coríntios capítulo 3, versículos 22 e 23. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 22 e 23. Olha o que diz aqui o texto. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Esse resgate, irmãos, essa redenção é o poder de quem se fez dono de tudo que temos e que somos. Lembra da família que foi escravizada? Ela perdeu o direito. Agora esse redentor, ele adquire, ele readquire, ele faz essa aquisição, ele compra, ele paga esse resgate e passa a ser dono de tudo o que temos e somos. E este é o processo que eu e você precisamos estar ligados, antenados, porque se na minha transgressão, no meu pecado, na minha desobediência eu me afasto de Deus, o Senhor Deus propõe uma mudança, Ele propõe uma gloriosa alternativa para a minha vida, que é sair daquele momento de trevas, de escravidão, de pecado e reaver o seu convívio com Deus. Então, eu preciso ter essa consciência. E aí, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, é o que diz 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Diga assim, eu não sou de mim mesmo. Diga, eu não sou de mim mesmo. Agora, o versículo, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus,
a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Este é o resgate que nos torna de novo propriedade dele. É aquela história do barquinho que eu já contei para vocês, lembra? Do barquinho que eu já contei? O menino constrói um barquinho bem bonitinho e num dia chuvoso, aquela enxurrada, ele pega aquele barquinho e vai brincar. E a enxurrada foi tão forte, veio tão forte que levou embora o seu barquinho. Ele ficou muito triste porque ele tinha feito aquele barquinho com todo o capricho. Um belo dia ele está passando pela cidade e vê numa loja na vitrine, o barquinho, ele chega perto e diz: esse barquinho é meu. Olha aquela marcazinha, olha aquela identidadezinha ali, esse barquinho é meu. Ele entrou na loja e disse: moço, esse barquinho que está ali na vitrine, ele é meu. E o dono da loja disse: não, senhor, esse barquinho eu comprei de alguém. Alguém trouxe aqui para mim e eu comprei ele. Mas esse barco é meu, foi eu que fiz, o senhor pode olhar lá que está dentro. Isso não importa, ele agora é meu, eu paguei um preço por ele. Quanto é que o senhor está vendendo? Estou. Quanto é? Tanto. E o menino saiu na rua, vendeu garrafa, limpou lote, juntou isso, aquilo, e até juntar o dinheiro, e voltou lá na loja e disse: moço, eu vim comprar o meu barquinho. E aí pega o dinheirinho, coloca no balcão, o balconista dá o barquinho para ele, ele abraça o barquinho e diz assim: ei, barquinho, você é meu 2 vezes. Uma vez porque eu te fiz e outra vez porque eu te comprei. É assim que é a nosso respeito. Quando a obra de redenção foi estabelecida, o propósito é este: nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós fomos criados, nós somos feituras da mão do nosso Senhor. Se você ler lá no Evangelho de João, diz que nada do que foi feito veio a ser feito sem Ele. Tudo foi feito por Ele. Nós somos feituras de suas mãos, nós fomos criados por Ele, mas iludidos por uma voz estranha, iludidos por uma ideia equivocada, estranha e perigosa, saímos do projeto de Deus, saímos do roteiro de Deus, nos desviamos, nos distanciamos da luz e fomos viver nas densas trevas, que o próprio profeta Isaías diz claramente que a escuridão está sobre os povos, as trevas cobrem toda a terra. Mas como é um profeta messiânico, ele diz: mas o sol da justiça vem nascendo sobre ti, porque esta era a vontade apropriada de Deus. Esse é o resgate, a redenção é o resgate que nos torna de novo propriedade de Deus. Amém? Então, o ato da redenção é um ato de readquirir, é um ato de comprar de volta, de reobter. Essa aquisição teve um preço muito alto. Essa aquisição teve um preço que nem a prata e nem o ouro chega perto. O valor da prata e do ouro não é sombra perto do valor com que fomos comprados. Vós mesmos sois raça eleita. Deus nos elegeu. Somos um sacerdócio real. Ou seja, escolhidos para exercer um ministério específico. Nós somos nação santa, ou seja, uma nação separada, povo de propriedade exclusiva de Deus. O que esses textos todos estão dizendo, irmãos, é que nós, nas nossas transgressões, nos nossos delitos, fomos achados escravos do pecado. Tanto é que uma pessoa hoje, na sua transgressão, nos seus vícios, tanto de drogas, de pornografia, tanto nos vícios dos mais variados que existem pela face da terra, que prendem a pessoa, dominam a pessoa e faz a pessoa tomar atitudes aberrativas, tomar atitudes bizonhas, coisas esdrúxulas mesmo, coisas assim esquisitas, que são inclusive inomináveis nesse recinto. Pessoas tomam essas decisões. Por que elas tomam essas decisões?
Elas não tomam essas decisões baseadas em um sentimento puro e cristalino. Elas não tomam essas decisões porque elas desejaram e quiseram isso, mas porque elas foram subjugadas, elas foram dominadas, elas foram escravizadas para realizarem o que o senhor das trevas, o que o senhor da mentira, o pai da mentira, o transgressor mor, que ele impôs isso sobre os escravos que estão sob o seu poder. Então, todas as atitudes ilícitas, todas as transgressões inomináveis que existem sobre a terra, estão sob um domínio, sobre uma regência, sobre uma potestade, sobre um principado maligno. E estas pessoas, elas são obrigadas, porque elas são propriedade deste reino das trevas. O texto diz que o Deus desse século cegou o entendimento, embotou o entendimento, a capacidade de raciocínio. Por isso que as pessoas, elas são tomadas por vontades e decisões mais loucas e perniciosas para suas próprias vidas, achando, iludidas, que são livres, mas na verdade não são livres, são escravas. E Deus olha para a terra, Deus, no seu amor, na sua empatia, Deus, vendo o nosso estado lamentável, lastimável, Deus opta, e aí é o QR Code, a resposta rápida de Deus para a salvação da humanidade. Ele precisa criar uma resposta rápida que nós, tomados, convencidos pelo Espírito de Deus, do juízo, da justiça, nós, das nossas transgressões, nós conseguimos ler esse QR Code, nós conseguimos ler essa resposta de Deus, nós conseguimos ter, quando lemos esse QR Code da salvação, nós então somos, enviados para o endereço que Ele escolheu para nós. E esta é a razão de estarmos falando sobre isso. Neste processo de salvação, nessa resposta de Deus para tirar o indivíduo de seus males, de suas transgressões, de suas bizarrices, de sua escravidão terrível, Deus dá uma resposta poderosa, e nessa resposta ela contém 4 aspectos fundamentais. Essa resposta de salvação, ela não é cronológica, mas ela é lógica, porque a lógica é: eu pego esse indivíduo pecaminoso, transgressor, escravizado, que não tem domínio próprio, que não tem decisões próprias, porque a subjugação das trevas o empurra para a realização de desatinos. Esse indivíduo, deste lugar de transgressão e pecaminosidade, no processo de salvação, passando pela redenção, pela justificação, pela regeneração e pela santificação, ele sai desse estado lastimável e transgressor e entra para este outro ponto, que é a plena salvação em Cristo Jesus para a sua vida. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Então, esse resgate, esse preço que foi pago, diga para o seu irmão, esse resgate, esta redenção, diga, é uma transação comercial. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, porque fostes comprados, diga comigo, eu fui comprado por bom preço. Eu, Antunes Barcelos de Oliveira, fui comprado por bom preço. Você foi comprado por bom preço. Olha o que o texto continua dizendo: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Diga, o meu corpo, o meu espírito
pertence a Deus. Ei, irmãos, só esse texto aqui já dá uma marretada na nossa cabeça. Porque nós, na nossa vã maneira de viver, na nossa ilusão diária, nós achamos que temos outras escolhas. Nós não temos outras escolhas. Ou nós somos escravos das trevas, ou servos da luz. Na verdade, essa palavra servos aqui é só uma palavra mais bonita, mas o significado dela é o mesminho do escravo. A diferença é que o escravo das trevas, o escravo da maldade, ele é maltratado, execrado, ele é flagelado, ele é tripudiado, ele é escarnecido pelo reino das trevas, porque tem prazer em ver o sofrimento da raça humana. Ao contrário de ser servo ou escravo da luz, que foi feito para nos dar a alegria, a plenitude, o gozo, as facilidades que são próprias do reino de Deus para a nossa vida. Você entende o que eu estou falando, irmãos? Então, nós precisamos ter esse entendimento que houve uma transação comercial. Qual foi a transação comercial? Essa redenção é uma transação comercial. Nós fomos tomados, feitos escravos. Deus disse, espera aí, qual o preço? Mas não foi o diabo que deu o preço, foi a própria lei de Deus. Foi ele mesmo. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A justiça de Deus prevalece, nós vamos falar sobre isso mais na frente, mas a justiça de Deus entra na parada. Então, Deus nos vê e diz, eu preciso readquirir esse meu barquinho. Foi eu que fiz, eu preciso comprá-lo de volta. Então é uma transação comercial. Aí o texto aqui, dizendo de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, dizendo que nós fomos comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. E é interessante aqui, no vosso corpo e no vosso espírito. Aí logo em seguida ele diz, os quais pertencem a Deus. É o que nós lemos lá de 1 Coríntios, falando que Paulo, Apolo, Pedro, tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo de Deus. Ou seja, no final das contas, nós pertencemos a Ele. Então nós, momentaneamente ou ciclicamente, nós repetimos determinadas coisas com a insensatez daqueles que não reconhecem a palavra de Deus. Porque quando eu reconheço a palavra de Deus, quando eu entendo a palavra de Deus, eu sei perfeitamente que o meu espírito e o meu corpo não são meus, são de Deus. Então não é o que eu quero, não é o que me agrada, não é o que me serve, não é aquilo que atende aos meus objetivos, mas é aquilo que agrada a Deus. Você pode dizer assim, mas Deus é muito exigente. E nenhuma exigência de Deus foi para nos maltratar. Nenhuma lei dada por Deus foi para mostrar ou para Deus se ufanar de ser Ele Deus. Foi para dizer, eu sou El Shaddai, eu tenho todo o poder, ei, você é uma formiguinha, eu faço de você o que eu quero. Não. A bondade, a misericórdia de Deus, a justiça de Deus, os atributos perenes de Deus, demonstram isso, que toda a lei que Ele emitiu, que Ele decretou, foi para o nosso próprio bem, foi para que nós fôssemos encaminhados para uma boa vida, uma vida agradável.
Por isso que ao longo dos séculos, o diabo, o Deus desse século, o Deus desse mundo, tem tentado iludir a mente humana, querendo relativizar a Bíblia, querendo menosprezar o conteúdo bíblico, querendo rejeitar, inclusive, plenamente a palavra do Senhor. E todas as vezes que a raça humana, coletivamente ou individualmente, se afastam das leis de Deus. A lei de Deus, irmãos, ela vale para qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo. Quando Deus fala sobre a verdade, ou Jesus fala, eu sou a verdade. A verdade, ela é conhecida como verdade aqui no Brasil, no Japão, na China, na Conchinchina, não importa onde. Verdade é verdade em qualquer lugar. Assim como a mentira, assim como a trapaça, assim como o assassinato, assim como qualquer outra transgressão. Ou seja, o que nós precisamos de capturar, né, para nós? Que os princípios de Deus, as leis de Deus, foram oferecidas, foram dadas para o nosso benefício. Quando nós transgredimos e então nós nos afastamos de Deus e dizemos assim, nem meu pai manda em mim, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, eu posso encher a cara de cachaça, eu posso usar droga, posso me prostituir, eu posso roubar, eu posso matar, eu posso fazer o diabo a quatro. São decisões individuais, são decisões coletivas, como na cidade de Sodoma e Gomorra, ou na cidade de Nínive, como nós já falamos aqui, não importa as situações, todas essas escolhas que nós fazemos, elas vão voltar em nossa direção, porque toda ação tem uma reação. Quando fazemos escolhas perigosas, e elas são perigosas por quê? Porque elas contrariam os princípios de Deus, porque elas violentam a vontade de Deus. Então, nesse estado calamitoso, nesse estado devastador, nesse estado terrível da raça humana, Deus interfere. Deus, no seu grandioso amor, ele disse, eu não vou permitir que a minha imagem, a minha semelhança seja destroçada. Eu proponho redimi-los. Eu vou enviar o parente resgatador, o parente redentor. Eu vou enviar. O preço já foi estabelecido. Você compreende o que eu estou falando? Então, é uma negociação comercial, irmãos. Deus nos compra de volta. Nós éramos dele, fomos criados por ele, para louvor e honra dele. Agora, depois de transgredirmos e nos metermos à besta, Deus disse, não vou deixá-los eles sofrerem. Vou resgatá-los. Vou pagar o preço. Sabe como aquele pai e mãe de um filho viciado que resgata o filho lá na boca do fumo e traz ele debaixo de choro, de lágrimas, e junta as moedinhas e paga para ele ir para uma clínica de reabilitação? Quando Deus nos vê nas nossas transgressões, ele diz, eu preciso tirá-los daquela bocada, eu preciso trazê-los, e é este o resgate. É a ação de nosso Redentor, pois todos, Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Olha só que coisa maravilhosa, irmãos. Por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Jó, na sua provação, no seu enfrentamento, todo mundo aqui conhece a história de Jó. Jó, no seu enfrentamento, na sua vivência desagradável, mas que foi promovida para denunciar o caráter crente, crédulo,
o caráter de fidelidade, de lealdade daquele servo, com a intenção de que naquela prova, naquele grande desafio que Jó passava, ele, Deus, vendo o coração de Jó, sabia perfeitamente que, por mais terrível que fosse a provação, a lealdade, a fidelidade de Jó permaneceria a mesma com Deus. Aí Deus manda uma provação terrível, todos os seus filhos morrem, perdem todos os seus bens, a sua mulher critica ele, fala da relação dele com Deus. Capítulo 19, versículo 25. Esse versículo é lindo, irmãos. Esse versículo é um dos mais lindos da palavra do Senhor. Porque esse versículo 25 do capítulo 19 de Jó, ele mostra o caráter de um crente. Ele mostra o caráter, e quando eu falo crente aqui, irmãos, não estou falando denominacional. Não estou falando aqui da igreja fulana, da igreja... Estou falando do crente em Deus, do crente em Cristo Jesus. Quando Deus olha para o coração de Jó, percebe a lealdade e a fidelidade, o diabo chega esnobando e já tisicando como aquele menino do buchão, mesmo assim, criando polêmica. Ele te louva porque ele tem tudo. Então vai lá e só não tira a vida dele, mas o resto você pode fazer o que você quiser. Mas o diabo achou bom. E fez a bagunça, e matou, e tirou, e destruiu, e acabou, e acabou com a saúde de Jó, e Jó lá todo... A lealdade e a fidelidade, ele diz assim, porque eu sei que o meu Redentor vive. Diga comigo, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Já apontando para esse parente remidor, para o Goel, reino das trevas. Ele envia o seu filho Jesus, e o seu filho Jesus, então, morre na cruz. Ou seja, o sangue de Jesus Cristo, o parente remidor, o sangue poderoso de Jesus que nos tira todo o pecado. O evangelista João, na sua carta, no primeiro capítulo, versículo 7 ou 9, ele diz, mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Isso se chama remissão. Amém? Você se alegra com essa remissão que o Senhor tem em sua direção? Essa é a vontade do Senhor. Então, quando Jó, no seu momento pior, na sua maior labuta, no seu maior desaforo da vida, ele não nega a sua crença e a sua fé, reconhecendo o seu Redentor. Ele sabe que essa foi, que para mudar a sorte dele, que para mudar o estado em que ele se encontrava, ele precisava de um Redentor. Ele precisava de uma remissão. Ninguém poderia tirá-lo daquele estado se não fosse a providência de um Redentor. E a fé vista por Deus no coração de Jó, agora ela é expressada a despeito dos seus aparentes amigos e do deboche dos seus vizinhos. Ele anuncia claramente, eu sei que o meu Redentor vive. Nós estamos falando desta gloriosa redenção, amém? E ele por fim se levantará sobre a terra. Outro aspecto da redenção, irmãos, é que é a ressurreição. Diga comigo, é a ressurreição. Diga de novo, é a ressurreição que completa a redenção. Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos capítulo 4, versículo 25. O qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Ainda Romanos capítulo 10, aliás, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14.
Ora, o Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Então, é a ressurreição de Jesus. É o fato, não foi só o fato dele morrer. Porque se ele tivesse só morrido, ele não tinha o direito, ele não tinha como reivindicar o que ele comprou. A transação comercial ficaria interrompida, seria interrompida. Então, a morte de Jesus, o sangue derramado de Jesus na cruz foi o preço. Mas foi a ressurreição de Jesus que deu a ele a autoridade, que deu a ele o poder de reivindicar aquilo que ele havia comprado. Então, é a ressurreição que completa a redenção. Você entende o que eu estou falando, irmãos? O Senhor, e o versículo 14 de 1 Coríntios 16 diz: ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. E a palavra do Senhor aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo esclarece isso e fala que aqueles que dormem em Cristo ressurgirão primeiro em corpos glorificados. Depois nós, os vivos, seremos transformados de corpos corruptíveis em incorruptíveis e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Ou seja, a ressurreição de Cristo, Deus ressuscita Cristo, Deus dá autoridade para o seu Filho Jesus reivindicar o produto de sua compra. Quando ele tem esta liberdade, porque foi um negócio finalizado, chancelado, ele consegue então falar: agora estamos aqui, porque ele ressuscitou. E esse mesmo Deus que ressuscitou seu Filho Jesus é o que há de nos ressuscitar para a glória e louvor do seu nome. E então, neste ato se consiste a plena redenção, quando nossos próprios corpos serão redimidos. Já pensou isso, irmãos? Muitas pessoas, há uma discussão teológica quanto ao que acontecerá com esse corpo nosso aqui. Os vermes comem tudo e ficam, há alguns anos, até os ossos estão indo, dependendo da quantidade de tempo, ou do local, ou como foi enterrado, até os ossos também vão sendo destruídos, não sobra nada. O que vai acontecer? Irmãos, a terra, o mar, o ar darão conta dos mortos em Cristo Jesus. Estes corpos, como conhecemos, eles também são alvos da redenção, irmãos. Nestes corpos, no jardim do Éden, não havia doença, não havia luto, não havia nada disso que nós sofremos diariamente. Nós enveredamos por um caminho danoso, perigoso, mas isso vai ser recolocado. O Senhor vai completar essa redenção, que é o que nós tanto almejamos. Você entende o que eu estou falando, irmãos? O texto de Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Olha o que diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos. É aqui nesse texto de Romanos capítulo 10, que a gente pronuncia Jesus como Goel. É aqui nesse texto que a gente faz como Jó, declara, proclama que ele é o nosso Redentor, o nosso Goel, que é a palavra usada no texto hebraico pelos rabinos. Reconhecer o senhorio de nosso resgatador. Para sermos salvos, a gente precisa reconhecer o senhorio.
Quando nós falamos de Senhor aqui no nosso idioma, irmãos, essa palavra Senhor ficou como um pronome de tratamento, uma palavra muito comum, se banalizou, porque nós não temos, principalmente nessa geração, nós não temos a consciência ou a consistência etimológica dessa palavra, nós não tivemos experiências pessoais com o significado real desta palavra Senhor. Senhor, etimologicamente falando, é dono, é proprietário. E nós vemos vários versículos mostrando que Deus é proprietário, que Jesus é Senhor. No texto do apóstolo Paulo, aos Romanos capítulo 10, ele está dizendo que nós precisamos a saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Este senhorio, quando eu e você olhamos para Cristo e o vemos como Senhor, significa que eu estou abrindo mão de mim mesmo, eu estou abrindo mão das minhas escolhas, das minhas vontades, dos meus sonhos. Por isso que há uma constante briga. Aqui a minha esposa estava falando sobre a dificuldade de entregar os dízimos, as ofertas e as primícias. Essas dificuldades inerentes a todos nós temos essa briga constante em ser fiel neste ou naquele outro aspecto dentro da igreja cristã. Sabe por que essas brigas ocorrem? Sabe por que esses conflitos de alma ocorrem? Porque nós não temos conhecimento da etimologia de Senhor. Nós não temos conhecimento do significado da palavra. Nós não temos noção do que representa chamar Jesus de Senhor. Ele é o meu Senhor, é o meu amo. Significa, eu estava ouvindo alguém dizer que não viria para a igreja porque tem que dar 10% para a igreja. Eu tenho que dar 10%. Se não, irmão, você tem que dar tudo. Não é 10%. E as pessoas viram uma confusão, porque elas acham que precisam ir lá e vender tudo e trazer e colocar aqui. Elas não levam em consideração o conceito de que tudo que você tem, tudo que você é, pertencem a Deus e, portanto, precisam ser usados para o crescimento do reino de Deus, para a proclamação das verdades do Senhor e para o bem-estar da igreja do Senhor. Quando nós temos dificuldade de ajudar o nosso irmão, quando nós temos dificuldade de ajudar um carente, uma pessoa necessitada, nós estamos declarando que nós somos senhores daquilo que possuímos. Mas, na verdade, nós estamos profundamente equivocados, porque tudo que está sob a nossa administração não é nosso, é de Deus. E se nós não temos uma empatia, se não temos um amor, que tanto proclamamos, de ajudar as pessoas que precisam ser ajudadas, reconhecendo-as como irmãs, como irmãos, como partes da família, então nós não temos a menor ideia de que Cristo é o nosso Senhor. Os elementos da ceia, irmãos, assim como está descrito em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24 ao 25, esses elementos da ceia são de recordação da redenção da nova aliança. O elemento, o suco de uva e o pão, que anunciam o sangue e o corpo de Cristo, eles representam essa redenção na nova aliança. O Senhor foi enfático na ceia ao declarar que este ato precisava ser realizado em memória dele. Ou seja, ele está dizendo assim, em outras palavras, ele está dizendo assim: você precisa ter consciência da redenção.
Você precisa ter memória da redenção. Você precisa entender o conceito da redenção. Você precisa se lembrar da redenção em sua direção. Eu sou o vosso Goel, eu sou o vosso Redentor. Lembrem-se de mim todas as vezes que destes elementos tomarem. Você entende o que eu estou falando, irmão? Manter essa consciência de redenção. Diga comigo assim: eu preciso manter a consciência de redenção, porque isso facilita o processo de obediência e de comunhão. Olha a palavra-chave: obediência, comunhão. Por que é tão difícil ter comunhão com Deus e ter obediência? Porque nós não estamos com este conceito, com esta consciência de redenção. Fomos comprados, sou livre em Cristo Jesus. Isso é uma mentira, irmãos. Você não é livre em Cristo Jesus. Você é servo de Jesus. Vós sois servos. Ele comprou você da malignidade, mas para você servir no reino dele. Eu tenho que ter essa consciência de redenção. Porque se eu não tenho essa consciência de redenção, se eu não penso a respeito dela, se eu não entendo o valor que foi pago, se eu não entendo onde estava, se eu não entendo o poder das trevas sobre a humanidade, dá uma olhadinha na feirinha, na Cracolândia, em São Paulo, dá uma olhadinha, irmãos, nos arredores das favelas, vá no presídio, vá nos hospitais, nas alas, que existem um monte de gente lá, depositadas por problemas diversos. Você começa a usar o seu raciocínio, a sua lógica, e a se lembrar do poder do resgate, do poder da redenção. Lembra daquele soldado Ryan, o resgate do soldado Ryan? Quer dizer, ele era arrimo de família. Os irmãos dele que tinham sido alistados no exército, todos tinham morrido, só sobrou ele. Parece que eram 4 irmãos, só sobrou ele. E criaram um pelotão, uma companhia, não sei como é que se dá o nome, para um grupo pequeno de soldados. E eles foram numa operação de resgate. Muitos daqueles que foram resgatar aquele soldado morreram. Foi muito sofrimento, mas eles conseguiram trazer o soldado de volta. O processo de resgate de vocês, irmãos, o processo que nasce no Éden, o processo que nasce antes do Éden, pela presciência de Deus, esse processo, ele nos acompanhou ao longo da história, oferecendo patriarcas, profetas, missionários, apóstolos, pastores, discípulos em todos os lugares, oferecendo as suas próprias vidas. Quando você assiste o filme, porque lendo só as cartas de Paulo, para essa geração hoje é mais difícil, é mais complicada para muitos dessa geração, mas quando você assiste o filme a respeito de Paulo, e que aborda sob o ponto de vista de Lucas, e você vai vendo todo o decorrer da história do apóstolo Paulo, vendo ele definhando, literalmente definhando, passando dias e dias, meses e anos na prisão, sendo açoitado, apedrejado, vivendo dias terríveis, para que a proclamação da redenção fosse ouvida por todos os povos, em todos os lugares. Para que a proclamação da redenção, o dito de que o Redentor veio. Então nós precisamos ter essa consciência da redenção, porque ao exercitarmos isto, essa memória, fica mais fácil obedecer ao Senhor, fica mais fácil ter comunhão com o Senhor, porque eu sei que eu não sou dono de mim mesmo. Eu sei que o meu destino não depende de mim, depende do Senhor Jesus. Porque eu estou nele, para ele.
E quando eu tenho essa consciência, essa consistência de obediência e de comunhão se torna visível na minha vida. A mais poderosa atitude do crente, irmãos. Você pode dizer comigo, a mais poderosa atitude do crente é a consciência de gratidão pela redenção. Quando muitos crentes relegam o mistério da ceia, não estão nem aí, muitos faltam a ceia, muitos nem se preocupam com a ceia. Isso é um desrespeito, é um assinte, é uma afronta à redenção, ao Redentor. Porque quando ele diz que é para nós fazermos memorial do seu sacrifício, do preço que foi pago, da redenção exercida por ele, nosso parente redentor, ele que nos redime. Então a ceia, o dia da ceia, é o dia de você vir bem bonito, bem cheiroso, é o dia de você vir bem alegre, e você vir e falar assim, eu hoje vou cear, porque foi por causa do sangue derramado e da carne rasgada que eu fui redimido. O meu Redentor pagou um preço muito caro por minha vida. Você entende o que eu estou falando? Você precisa valorizar o ato da ceia, porque na ceia a nossa memória é ativada. Na ceia do Senhor nós tomamos coletivamente a consciência de que só somos dele porque um preço foi pago. A salvação é uma dádiva divina que, quando aplicada ao pecador, ela proporciona algumas coisas bem interessantes, irmãos. Diga comigo, a redenção muda você de dono. É isso que aconteceu. Seu dono, era o Senhor das trevas, o Deus desse século transgressor. Mas na redenção, você mudaram o seu posicionamento. A sua posição foi mudada. Agora você não é mais servo das trevas. Agora você é servo da luz. Agora, todas as leis e princípios de Deus não são para desfavorecer você, não são para fazer você se sentir oprimido, se sentir menor. Tanto é que este Senhor deu-nos, olha que coisa linda, irmãos, tanto é que este Senhor deu-nos a sua imagem e a sua semelhança. Ele nos ama tanto que quer nos parecidos com Ele. O caráter de Deus, as vestimentas de Deus, os objetivos de Deus, a excelência de Deus, o governo de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus. Nós começamos a ficar parecidos com Ele. Este é um grande pensamento para a igreja do Senhor Jesus. A redenção é uma mudança de dono, ela muda a nossa posição. Nada é tão poderoso que nos dá a maior convicção de nossa condição de servos, de escravos de Cristo, do que o conhecimento da redenção. Por isso essa palavra é de extrema importância. Quando o Jó, ele se lembra do Senhor, porque eu sei que o meu Redentor vive. Portanto, já que estamos recebendo Hebreus capítulo 12, versículo 28. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e com temor. Hebreus capítulo 12, versículo 28. Receber a Deus, que isso seja aceitável, com reverência e com temor. A cristandade desta geração tem sido por conta do marketing do opositor, do marketing do concorrente,
um marketing enganoso, uma propaganda vil, terrível, porque ela ludibria, ela trapaceia e ela consegue captar muitas pessoas, milhares, milhões de pessoas para serem seus agentes do mal, pervertendo toda a característica do humano na imagem e na semelhança de Deus. A igreja do Senhor que tem o conhecimento da redenção. Quando eu comecei falando do QR Code de salvação, ou seja, a resposta, o código de resposta rápida de Deus, a salvação, nesses 4 aspectos: redenção, justificação, regeneração e santificação. Esses 4 aspectos precisam ser estudados, visualizados, internalizados, vivenciados e precisam ser lembrados, celebrados pela igreja do Senhor Jesus, para que as coisas dentro da igreja, as coisas dentro da nossa casa, as coisas lá fora, que nós estamos envolvidos, sejam feitas com muita clareza e com muita desenvoltura. Ainda que essa palavra nos pese em sermos escravos de Cristo, ainda que essas palavras de ser servo nos pese, porque quando o conceito nosso sobre servo é o menor, o conceito de servo é muito ruim para nosso pensamento atual. Mas deixa eu te dizer uma coisa: no reino de Deus, quem não serve, não serve. O reino de Deus, no reino de Deus, quem não serve, não serve. Eu preciso encontrar este aspecto da salvação chamado redenção na minha memória. Eu preciso celebrar este aspecto na minha vida, porque quando eu tenho uma consciência bem estabelecida, bem compreendida a respeito da redenção, facilita e muito o processo de obediência e de comunhão com Deus. E esta é a grande tragédia da igreja. Quando aqueles apóstolos se sujeitaram a serem escravizados, a serem mortos, a serem açoitados, a serem prisioneiros. Quando você lê o livro Catacumbas de Roma, quando você vê a história das igrejas, da época de Policarpo e da época da igreja, nos primeiros séculos da igreja, quando você vê uma igreja voluntariamente se oferecendo para o sacrifício, aceitando o julgamento tenebroso dessa terra. Quantas famílias, irmãos, foram despedaçadas por feras no Coliseu Romano? Gladiadores ferozes mataram e esquartejaram cristãos. Fogueiras e mais fogueiras foram acesas, queimando vivo aquelas famílias. Assim como em vários lugares ainda no nosso mundo atual, isso ocorre. E nós, numa geração aparentemente tão abençoada, tão espontânea, tão livre, nós poderíamos olhar para a palavra redenção dentro da Bíblia, no contexto bíblico, nós poderíamos olhar para o contexto de redentor e ficar admiravelmente obediente, gloriosamente em comunhão com o Senhor, porque na minha memória está registrado, gravado com o fogo do Espírito, repetido diariamente, que eu fui resgatado, que eu fui liberto, eu fui comprado de novo, eu fui readquirido, o Senhor me pegou de volta, Ele me abraçou e disse: filhinho, você é meu 2 vezes, uma porque eu te fiz e outra porque eu te comprei. Quero que nessa noite você saia daqui com uma certeza, irmãos, uma gloriosa certeza.
quando o assunto é redenção, Deus sempre defende a sua propriedade. Nós somos propriedade do Senhor e Deus vai sempre nos defender. Deus sempre vai agir como um escudo forte, como paves, com asas poderosas para cobrir-nos. Então, nessa noite eu quero que você se levante do seu lugar.